Pessoal, então nós vamos agora fazer a atividade 15 e a gente já pode responder coletivamente, tá? Então vamos lá. A primeira atividade dessa 15 era para a gente observar esse mapinha, e esse mapa praticamente tem os monumentos, as construções importantes de cada estado, representando aí cada estado, tá? Então, analisando essa representação aí, o que nós podemos observar nessa ilustração do mapa? O que a gente pode observar aqui nessa ilustração aqui, ó? Vamos ler? Pontos turísticos no Brasil, são vários pontos turísticos aí. Construções e monumentos também, né? Muitas construções, muitos monumentos, temos pontes, temos as construções aqui importantes de cada estado, tá? Então, agora nós selecionamos alguns para a gente anotar aí na B, tá? Então, nós... Deixa eu sair um pouquinho aqui da frente. Então, nós anotamos algum desses aqui, ó, de cada estado, tá? Então, por exemplo, em São Paulo, nós selecionamos, nós colocamos aí o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, que é esse aqui, ó. Esse museu aqui, ó. No Rio de Janeiro, o que nós selecionamos? O Cristo Redentor, aqui, ó. Um monumento importante aí, um ponto turístico assim muito visitado. Depois, em Brasília, Congresso Nacional, aqui, ó, bem no centro, ó, do país, da nossa capital. Tem outros? Tem, mas vamos colocar um de cada um para representar aqui. Em Curitiba, o que nós colocamos? O Jardim Botânico, essa construção aqui de vidro, ó. Um ponto turístico muito apreciado lá em Curitiba. Manaus. Teatro Amazonas, aqui, ó, Teatro Amazonas. E em João Pessoa, nós colocamos aqui, ó, esse monumento que foi colocado aqui, ó, para mostrar que é o ponto mais extremo aqui ao leste do país, ó. Esse monumento aqui. Então, do lado leste do nosso país, nós temos esse ponto aqui mais extremo, tá? Nós temos outros pontos extremos aqui. No norte, nós temos o Oiapoque. Então, o ponto mais extremo no norte é o Oiapoque. Qual que é o Oiapoque? Aqui não tem representado aqui, tá? No sul, Arroio Chuí. No leste, o Ponta dos Seixas. E no oeste, a Serra da Contamana, tá? Que é o ponto mais extremo aqui. Tá bom? Agora nós vamos marcar o V para as verdadeiras, alternativas verdadeiras, e F para as falsas. Então, vamos lá. Existem cidades com funções específicas? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Algumas cidades podem ter múltiplas funções. Por exemplo, ser portuárias e industriais ao mesmo tempo? Verdade ou não? Pode ter mais de uma função. As cidades históricas brasileiras são aquelas que concentram o maior número de universidades? Por isso que recebe esse nome? Não. São cidades históricas porque fizeram parte da história do Brasil, né? Então, muitas vezes a pessoa vai lá para ver os monumentos que fizeram parte, as construções que fizeram parte da história do Brasil. O Brasil não tem muitas cidades turísticas. Falso, né? E Brasília desempenha importante função político-administrativa? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso. Agora nós temos a terceira atividade aqui, que nós vamos fazer lá do material de apoio. Então, vamos dar uma viradinha no nosso livro lá no material de apoio. Que é essa atividade aqui, ó. Nós vamos enumerar essas imagens de acordo com a legenda. Então, nós vamos colocar número 1 para principal função for cidade turística. E 2? Industrial. Industrial.
3, comercial. 4, portuário. E 5, político administrativo. Então, vamos lá. Observando essas imagens aqui, são 6 imagens. A primeira, Brasília. Eu vou enumerar com qual? 5. Então, ela sendo político-administrativa, principal função. Tem outras atividades econômicas, igual nós falamos? Tem, mas a principal é essa. Itajaí, Santa Catarina, é uma cidade que? Portuária. Portuária. Então, nós vamos colocar 4. Salvador, na Bahia, ela é o quê? Uma cidade turística. Isso. E o Rio de Janeiro? O que está a função importante dela aqui? A principal, comercial. Mas ela também é turística. E também turística, outra função importante. E São Luís, no Maranhão? Turística. Isso. E São Paulo? Industrial, né? O desenho já mostra aí, né? A parte industrial. É isso aí, turma. Pode colocar certo. Essa parte aqui do material de apoio nós não vamos destacar, porque nós temos que fazer uma outra atividade aqui atrás, ó. Tá? Então, depois nós vamos deixar aqui no livro, tá? Combinado?